Olá, boa tarde, Kátia Surreal por aqui, feliz 2024. Tô sumida, mas estou de volta, né? Eu gravo um pouquinho, sem fins lucrativos, apenas porque eu amo compartilhar com conhecimento, minhas escritas, minhas experiências místicas e principalmente literatura. Aliás, esse ano eu quero muito, o que eu mais quero é focar na literatura, como leitora mesmo, né? Escrever, claro, também. Em breve vou publicar lá no meu Fuggered Fichten um texto, um conto e uma crônica, mas esse ano eu quero focar na literatura e então eu trouxe aqui um livro, o primeiro livro de 2024, que é um livro de literatura africana, nigeriana, mais especificamente, da autora Flora Nuapa, Efuru, tradução de Tom Jones. É um livro que, na verdade, comecei a ler no final do ano passado e eu achei muito interessante, principalmente por conhecer a cultura nigeriana, especificamente. E também porque eu, assim, ano passado eu estava focada na espiritualidade, tanto é que eu fiz dois vídeos longos falando um pouco, falando bastante, aliás, né, sobre a minha descoberta como bruxa, né, o que é ser bruxa na minha concepção, né, porque sempre é algo muito individual mesmo. E esse livro também, de alguma forma, embora eu acho que a minha leitura focou mais na questão mesmo cultural, né, que acho que isso está muito, assim, evidente, mas no aspecto da mulher na sociedade, como ela é posta na sociedade, né, mas eu acho que aspecto sobrenatural, o aspecto espiritual também está presente aqui. É por isso que eu quero compartilhar. Há um tempo atrás, eu não me ligava muito em religião de matriz africana, embora já tenha frequentado Umbanda por um tempo, né? Mas depois que eu descobri a minha orixá, que eu não revelo o nome, né? Ela foi apresentada para mim, eu comecei a me interessar mais, né, pela religião de matriz africana. Mas você não precisa frequentar nenhum espaço religioso, porque pelo meu conhecimento mesmo que eu estou tendo, pelas experiências, as suas divindades, ela está dentro de você, está na natureza, principalmente. Então você está num lugar de natureza, com árvore, com vegetação natural, pedras, mar, rio. Isso já diz muita coisa. Você ouvir o passarinho, você ouvir os animais, a cigarra, o vagalume, observar a lua, tudo isso faz você estar em contato com a sua divindade, interior e exterior. Bem, voltando ao livro, que é esse aqui, é um livro, ele tem cerca de, deixa eu ver aqui, 287 páginas. Deixa eu ver qual editora. Vamos ver qual editora. Moinhos, editora Moinhos. Como que eu cheguei a esse livro? Esse livro, assim, eu acho uma coisa interessante. Eu gosto muito quando eu chego a um livro, não por indicação, ou por título, assim, eu digo de pessoas, né? Quando você está no mundo acadêmico, você é muito indicado, lê tal livro e tal, assim. Mas por um acaso, assim, que também não deixa de ser uma indicação, né? Eu tenho uma lojinha em Niterói que eu frequento, sempre compro alguma peça mística, coisas místicas lá, que eles distribuem esse jornalzinho aqui. Jornal e capa, e capra. E é de graça, eu até pensei que pagava alguma coisa, e fala um pouco sobre
as religiões de matriz africana. E aí eu olhando aqui, eu vi que estava indicando esse livro, tá aqui, né, até na última página que tá. Aí eu falei, vou comprar e vai ser, embora eu tenha muitos planos para 2024, em termos de leitura dirigida, eu vou me dar essa liberdade de ler um livro que eu escolhi assim, né, para uma indicação que não está um estudo dirigido. Bem, essa história aqui, o título é o próprio nome da personagem principal. É uma nigeriana, Efuru, muito bonita, muito atraente, e ela faz parte da tribo Ibu, que é uma tribo que assim, chama bastante atenção, né? Eu não conhecia até então, mas é uma tribo que ela guarda consigo assim, muitas superstições. E isso é o que vai mover toda a narrativa da história, né? Esse livro é de 1966 e, assim, lendo a introdução e tudo, faz um destaque, a apresentação, né, que é por Tatiana Cassiano, e também o próprio tradutor Tom Jones, ele fala também um pouquinho da obra, fala um pouco sobre a questão do feminismo, mas de colocar a mulher ali no centro, né, um dos protagonismos. Então eu vou botar um pouco o meu olhar, eu procurei eu sempre leio, claro, a introdução, prefácio, essas coisas, mas eu não busquei outras leituras, então acho que esse livro aqui é pouco conhecido, inclusive, e eu busquei, assim, eu quero passar o meu olhar sobre esse livro aqui, né? O que me chamou a atenção primeiramente, então, foi a questão cultural, né? A comida, que eu acho que o tempo todo que... por exemplo, como que a mulher ela é muito valorizada na cultura. E é engraçado que não é só aqui. A gente pensa que está falando só da cultura nigeriana, especificamente da tribo Ibu, mas na verdade a gente percebe isso no mundo todo, inclusive na atualidade também, que é a questão da mulher ser valorizada por ela saber cozinhar, né, bem. Tem alguns momentos até que me lembrou assim, Gabriela Cravo Canela, que era uma personagem do Jorge Amado, que cozinhava bem, que tinha cheiro de canela, e como que isso pode ser de alguma forma um afrodisíaco, né? Então isso era um atrativo, além da própria beleza física, a espontaneidade, a maneira dela se colocar. Então, assim, uma das comidas típicas dali é o inhame, né? Então a gente, de onde que vem o inhame, já sabe que é de matriz africana. Outra comida também, e é muito comum, né? Eu, por exemplo, como bastante inhame. Aqui no Brasil se tornou muito comum, então, né? Agora tem uma comida lá que é mencionada, que é noz de cola, que eu tive até depois que pesquisar no Google para ver, que é um alimento diferente. Acho que não é muito comum, pelo menos aqui, assim, no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio, Niterói, onde eu moro, não é muito comum, né. E outra questão também que é muito comum lá, eu não sei se especificamente se originou lá, mas lá eles tomam muito gin, né, que é uma bebida, inclusive, que está muito na moda, nas noitadas e tudo, né. E na história é narrado como que, em algum certo momento, essa bebida ela passou a ser proibida pelos europeus que estavam lá, né, disputando a mercadoria com os africanos, estava nesse processo de colonização, né, porque a Nigéria ela passou a ser colonizada ela também já foi escravizada pelos portugueses, pelos franceses, mas no caso dos ingleses teve uma colonização ali persistente desde o século XIX, né? E século XX também, e essa obra é de 1966, então teve toda uma influência
ali nessa sociedade de a influência do cristianismo. Inclusive a Nigéria praticamente é toda cristã atualmente, né? 90% passou a ser cristianizada, mas é claro, eles ainda mantêm ali, de alguma forma, os seus deuses, o culto aos seus deuses, da cultura local. Mas assim, o gin, que eles viam como um refúgio, eles viam como uma forma de diversão, de entretenimento ali, também foi proibida, mas o álcool, né, porque é uma bebida alcoólica, mas por outro lado eles podiam comprar a bebida que era produzida e vendida pelos europeus. Então a gente vê a contradição aí, né? Então era praticamente impor o produto estrangeiro dentro de um país que já tinha ali uma bebida típica, né, que eles mesmos produziam. Além da questão da comida, outra coisa também que eu acho interessante, em vários momentos, quando uns familiares, que a história é toda marcada por família, né? Famílias que se intrometem, eu percebi muito essa questão da intromissão na vida do casal, né? No caso da personagem principal, Efuru, que ela vai se casar 2 vezes. Eles se metem demais em questão de quando que ela tem que ter filho, o que ela deve fazer, como que ela deve agir com o marido. E eles sempre induzem ela a agir de maneira passiva, mesmo que ele tenha agido errado, ela tem que agir sempre com muita calma, aquela ideia de que a mulher ela tem que ser calminha, ela tem que ser sempre muito simpática, muito paciente, mesmo que o homem apronte todas. Engraçado, né? A gente percebe que isso não é só uma questão ali da Nigéria, isso reflete também em outras culturas, inclusive europeia também, né? Uma coisa também importante também da história são os díbias, que é uma espécie de curandeiro ou mestre espiritual. Ele vai estar ali cuidando das pessoas espiritualmente, dizendo o que elas devem fazer como forma de oráculo. Eles são considerados sábios ali daquela tribo Ibo. Ao mesmo tempo, vai mostrar como que alguns personagens, inclusive a Efuru, né, que é a protagonista, como que de vez em quando ela vai desconfiar do Dibia, até porque vai ter também os Dibias que são fraudulentos. Aí eles têm cada vez mais que entra a cultura europeia, a presença do médico, eles ficam muito em dúvida, quem que é o mais, né? Quem que eu devo confiar, na ciência ou nos Dibia, né? Então também vai ter os Dibias fraudulentos também. Porém, essa corrupção ali vai acontecer muito justamente porque muitos nigerianos eles vão ser tomados, suas mercadorias, tudo pelos europeus, né? Então acaba entrando nesse mundo da corrupção justamente porque são tomados, né? Então é a forma que eles encontram, inclusive sabotando a própria crença local, né? Então, no caso da Efuru, ela é muito bonita e ela vai se casar com um homem que depois, mais tarde, vai abandoná-la, né? Ele, a princípio, lá tem essa questão de se casar, tem que pagar o dote. Ele não tinha dinheiro para pagar o dote. Mas mesmo assim ela vai temar com o pai dela e vai se casar com esse homem, Adizua, o nome dele. E ela vai ter uma filha, mas só que ela não vai ter assim logo de cara. E aí eu acho que uma coisa que é interessante é a questão do aspecto que eu acho que me chamou muita atenção nessa obra, é o aspecto da sexualidade, o controle da sociedade em relação ao sexo como uma forma de controlar mesmo as famílias e tudo. Então, assim, é comum, né,
fazer a circuncisão. A mulher, ela tinha que fazer essa operação, porque, então, assim, o livro todo é marcado por crendice. Tem alguns momentos até que eu ri. Por exemplo, se a mulher está grávida e ela vai se sentar, ninguém pode sentar de perna cruzada. E isso, assim, são coisas que eles acreditam até hoje, sabe? É muita crendice. Se passa uma vaca, aquilo ali tem algum... Ali, naquele momento exato do dia, tem algum significado espiritual e tudo. Então, assim, é marcado por muitas crenças limitantes, limitante mesmo, porque isso vai influenciar. Então, por exemplo, essa questão da circuncisão era costume, porque senão o filho ia nascer com problema e ela seria culpada, então ela faria isso. E aí depois que ela faz essa operação, que é uma operação não indicada pelos médicos, né, mas que era um costume, os díbias pediam para que fizesse, para ela poder depois ter filho. Para a reprodução, repara que não tem que estar em jogo ali o prazer, e sim, né, a questão da reprodução. E aí, a partir disso, depois que ela faz essa operação, a Efuru, ela pode andar com outras também que faz essa mesma operação e todas elas se sentem mais bonitas. E ela, de fato, apesar de toda a dor, ela tem uma aceitação, né, porque faz parte da cultura, ela aceita, mas depois ela começa a se sentir triste por causa disso. E aí eu acho interessante porque ela vai se questionar sobre essa questão do que é, o que é ser feliz para ela, né? Será que esse costume é o certo? Tem até uma passagem que eu anotei, que está na página 45, que ela se questiona. Ela pergunta: isso está acontecendo comigo ou com alguém que eu conheço? Esse bebê é meu ou de outra pessoa? É verdade que tive um bebê, que afinal sou uma mulher? Talvez eu esteja sonhando. Logo vou acordar e descobrir que não é real. Então esse momento que ela começa a se questionar, né, se o filho que deve trazer uma felicidade, isso porque também tem alguns momentos aqui na obra que ela vai ser cobrada, porque ela não tem um filho tão rapidamente. O mais comum era que depois de um ano de casado, as mulheres tivessem logo um filho. E ela já tinha passado esses 2 anos, ela não tinha tido filho, e as pessoas começam a falar, tem a fofoqueira também da história, que são personagens secundários, mas que têm um grande peso na história, né? E elas vão comentar, inclusive eu acho que a história é muito movimentada pela inveja, né? Eles comentam, deixa eu ver aqui se eu anotei, na questão da inveja. Página que está sobre a inveja. Bom, depois eu lembro, porque estou aqui com umas anotações, mas eu não estou achando. Ah, sim, achei. Está na página 182, que uma mulher vê ela bonita, passando e indo tomar banho no rio, aí comenta com a outra. Uma mulher, uma esposa, não deve parecer glamurosa o tempo todo e não cumprir a importante função para a qual foi criada. Então as mulheres se incomodam porque ela não teve filho ainda e estava ali toda em forma. Não, ela tinha que ter um filho, ela tem que sair daquela forma ali que ela tá, né, Deus deu para ela, e ela tem que ter logo esse filho. Então assim, e começa a cobrança, até que ela tem uma filha, né? A filha dela Ogoni, vai ter uma febre estranha e vai acabar morrendo depois. Só que quando ela morre, antes o marido dela tinha ido fazer um comércio e não volta mais. Passaram-se 2 anos, ele não volta, e ela é aconselhada a esperar o marido. Tudo bem, mas ela até espera um pouco, mas ela sabe que... Ela já percebe que ele não vai voltar. E tem essa questão da filha.
que ela perde, e tem um capítulo, é muito triste, né? Eles descrevem bem todo esse sofrimento. É um capítulo longo, que ela perde a única filha que ela teve e que foi difícil dela ter, né? E lá era comum ter esse negócio de segunda esposa e tudo. Ela começa a pensar, não, talvez se ele tivesse tido uma outra esposa e tal, ela começa a se sentir culpada. Mas o que acontece? Ela não tem outro filho, né? O que vai ter vai ser a outra mulher depois, que é um outro homem que ela se resolve se casar, né? E assim, eu acho interessante porque ainda bem que ela de alguma forma se casou, porque ela ainda teve um momento mais feliz com um outro homem, que é o Gilbert, que vai ser menos tóxico que esse primeiro, mas ele também vai ter alguns comportamentos meio estranhos. Ele vai dar, por exemplo, fazer aquele tratamento de silêncio. Por exemplo, enquanto o outro respondia, quando ela indagava alguma coisa, onde você estava, o que você estava fazendo, o que você demorou, ele simplesmente não respondia, né? Então aquilo ali vai, de alguma forma, fazendo com que ela sofra muito por causa disso. Ela achando, não, acho que ele tem direito a ter uma segunda esposa, que possa dar um filho, porque ela, eu acho que eu não sou fértil, tudo. E ele também vai sumir, só que no caso dele vai ser porque ele vai ser preso, aí depois ele vai retornar. E ela, no fundo, ela não tá feliz com essa condição de ter que ter um marido, de ficar sendo oprimida, né? Então o tempo todo ela vai se questionar em relação a essa cultura que a ela é imposta. E essa influência, engraçado que assim, ela era considerada uma boa comerciante também. Então isso parece que uma das razões, um dos atrativos dela, além da beleza, ela era uma pessoa que atraía dinheiro, né? Os homens viam ela como uma mulher que atraía dinheiro, então eles tinham interesse também em se casar com ela, né? E isso, estamos diante de uma tribo que já está passando fome. E eles mesmos reclamam. Antes dos europeus virem para cá, a gente tinha uma vida mais feliz, mas depois vai se naturalizando a fome. O que não pode é ter doença, né? Nem pararam para pensar que muitas vezes a doença se deve à fome. Eles vários momentos vão falar, a pessoa está bem? Não estou bem, mas eu tô só com fome. A pessoa, que bom que é apenas fome. Como se fosse normal sentir fome. Então é uma fala comum dos personagens que vai passando ali na história. E uma coisa também que me chamou muita atenção mesmo, é a presença de um sonho que ela teve, de uma entidade que é uma sereia, a Wamiri. É uma sereia que está presente no fundo do lago e ela vai ser uma fonte de inspiração para que ela se engaje, ela se liberte desses valores impostos ali socialmente. Por exemplo, essa sereia ela não tinha filho, então por que ela também tinha que ter filho? Então era como se fosse uma deusa que dava força a ela. Então a presença da ancestrais ali influenciando no destino dessa personagem que vai sofrer muito com um tratamento que os homens dão para as mulheres, né? No caso da Efuru, ela não chegou a contar ali na história que ela não foi considerada como viúva. Ela simplesmente, o cara foi embora com outra. Mas se ela, no caso, se ela fosse, por exemplo, se ela tivesse ficado viúva, é comum lá nessa tribo Ibo que a mulher viúva tem a cabeça raspada, ela não pode ter mais cabelo, porque é costume, simplesmente é costume. Ela tem que tirar a beleza, a feminilidade toda dela. É bem um tratamento assim, bem cruel, né? E assim, tem uma personagem que também me chamou a atenção, uma personagem secundária, que é a tal de Ogeia.
Menina que ela, 10 anos, é obrigada a trabalhar ali na família, que vai ajudar a Ifuru nas questões da casa, do lar. Ela não tinha muita habilidade. Ela era uma menina... Parece que ela tem alguma questão emocional, assim, psicológica, porque ela ria à toa, ela tinha um comportamento meio estranho. Mas ela vai ficando na casa o tempo todo. E depois ela mesma propõe pro Gilbert, que é o segundo esposo dela, para ela ser uma segunda esposa. Ela já está crescida, ela cresceu na família e agora ia ter que se casar com um homem, né? Então ela não sabia cozinhar, não sabia lavar, ela chamava a atenção, não age assim, né? Ela chamava a atenção pelas outras pessoas para poder ela agir conforme deve, bem feminina, bem de uma maneira que ela possa se casar futuramente. Interessante isso. A sogra da Ifuru é uma personagem também que chama atenção, né? Porque é uma personagem que é a primeira a falar com o Ifuru para fazer a circuncisão e fala que como que ela deve tratar, como que ela deve ser, como que ela deve agir. E a sogra, que é chamada por Ifuru de mãe, que era comum ali, né, chamar a sogra de mãe, ela esconde o passado dela, que o marido dela, o pai, né, do Adizua, que é o primeiro marido dela, também age da mesma maneira que o marido da Ifuru. Ele simplesmente some, vai embora com o outro e nunca mais volta. E ela ficou esperando, ela acha que tem que agir assim, passivamente, se dedicar só aos filhos e tudo. Mas ela nunca foi feliz. Já a Ifuru não. Ela toma a decisão de se casar com outro. Mas também, de alguma forma, também, pelos costumes, ela também vai ser sacaneada também, né? Pela tortura do silêncio, como eu já falei, né? Mas ela questiona isso, né? Ela questiona e dá a entender na obra que esse questionamento dela é proveniente dessa deusa que aparece no sonho dela, né? Essa Uamiri, né? Então, assim, é uma obra que eu achei muito interessante para conhecer a cultura Igbo, né, dos nigerianos. O Dib, a influência, né, desses curandeiros, que de alguma forma vai entrar em disputa com a ciência, né? A questão do dote, que mostra como a mulher como uma mercadoria, né? E a objetificação da mulher, né? Que acontece em várias culturas, mas não quer dizer necessariamente que seja algo cultural, porque essa questão, por exemplo, de ter segunda esposa, por exemplo, tem muita... Por que a mulher, ela pode ter uma outra mulher ali junto com o marido, e não pode ter dois esposos, justamente porque é para garantir dentro do sistema capitalista, para saber quem é o herdeiro de fato desse pai que vai ser o dono da propriedade privada. Ele vai ter que saber de quem que é o filho, porque ele possa de fato herdar. Então, se ele tiver 2, 3 esposas, ela vai saber quem é a mãe, mas vai saber que é filho dele. Agora, se a mulher tiver relação com outros homens, quem que vai ser o herdeiro, né? De quem que é o pai? Então, assim, é uma forma de garantir essa propriedade privada. Então, não é algo que é tão natural como muita gente pensa. E, assim, esses costumes, há uma crítica muito grande. As mulheres sofrem, os homens também, mas as mulheres com seus maridos, e elas... porque antigamente não era assim, mas dá para perceber que
É como se elas quisessem que o sofrimento que ela tiveram no passado permanecesse, que é algo que foi assim com ela, também tem que permanecer, né? Na atualidade. Outra coisa também que eu achei interessante foi os contadores de histórias, Werneck, né? Que conta a história ali para crianças, histórias sobrenaturais, histórias de bruxa, que é algo que é presente também na cultura Ibu. Então eu acho que esse livro assim é muito importante para pensar a influência, né, da cultura europeia nessa tribo, como que eles influenciaram no comportamento das pessoas, que acabou, né, igual a questão das pessoas que passaram a roubar e a se fingir de díbia, que era algo muito sério dentro da cultura. Por quê? Por uma questão de sobrevivência mesmo, né? Não é só uma questão de eu vou enganar porque eu gosto de enganar, porque eu gosto de lucrar. Não. Tava ali toda uma influência, eles foram sendo roubados, eles foram sofrendo, né, uma interferência muito grande. E eu acho que, principalmente, o que eu acho que mais marcou esse livro, assim, para mim, foi a questão de você sempre se questionar aquilo que é costume, aquilo que se torna comum, se cristaliza por quê? Porque sem questionar por quê. Por que é assim? Eu concordo com isso. E é algo que não é tão fácil, né? Porque igual a questão da circuncisão, que ela era obrigada a fazer, que as mulheres ali faziam para não ter prazer, né? Só ter filho para reprodução. Algo que depois ela vai se questionar, né? Porque a questão da sexualidade é vida, né? É vida. E em vários momentos ela se sente como se ela não tivesse sentido para continuar a viver. Mas, de alguma forma, esse questionamento que ela tem dentro dela, que existe ali, faz com que ela também tome atitudes e mude, né, o seu destino, que poderia ser muito pior, né? Ficar esperando lá o primeiro marido a vida toda e coisas do tipo. Então achei uma obra muito interessante, eu recomendo. Eu não estudo especificamente a cultura de matriz africana, mas acho que é uma obra muito interessante. Aqui no Brasil, eu gosto muito da Conceição Evaristo, que é uma escritora negra. Ela fala muito da escrevivência e fala sobre a vida das mulheres negras, as suas experiências como mulher, né, a opressão dentro de um sistema que oprime. E eu acredito até que a Conceição Evaristo tenha uma influência e, de repente, de escritoras como no caso da Flora Nuapa. Então é isso, feliz 2024. Esse aí é o primeiro vídeo, espero gravar outros.